Meu irmão, abra a sua Bíblia. Você sabe onde eu vou pregar por acaso, meu irmão? Adivinhação é pecado, eu sei disso. Eu sei disso. Não precisa me lembrar. Mas eu dei uma dica a última vez que eu preguei, que eu ia pregar de novo. Alguém lembra? Romanos 8. Amém. Fernando prestou atenção na mensagem. Romanos capítulo 8, meus irmãos. Como eu disse para os irmãos a semana passada, eu gosto muito desse capítulo. E eu gosto de dizer, olha, deu ruim, corre para Romanos 8. Vai ler Romanos 8, que certamente Deus tem algo para falar com você lá. E hoje, meus irmãos, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 30. 12 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu celular. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Romanos. Nós, da última vez, já vimos o finalzinho do capítulo 7, o início do capítulo 8. E agora, meus irmãos, a palavra vem nos falar sobre fé e esperança no sofrimento. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que algumas igrejas, elas colocam na placa assim de entrada um letreiro bem grande, né? Pare de sofrer. Poxa, mas quem que não quer parar de sofrer? Todos nós queremos. Todos nós temos algum tipo de sofrimento. Todos nós temos algo na nossa vida que não está como nós gostaríamos. Até porque a gente é muito satisfeito e às vezes até ingrato, mas todo mundo tem uma situação que quer que seja resolvida. Todo mundo gostaria de mais fé para enfrentar esse sofrimento. Todo mundo gostaria de ter mais esperança para passar por esse sofrimento. Alguns sofrimentos por pouco tempo nós passamos. Outros nós passamos por muito tempo. Conhecemos irmãos que têm uma luta há muito tempo. Às vezes com uma enfermidade. Às vezes com uma situação da família. Às vezes com uma situação das emoções. Enfim, são várias situações que nós precisamos de fé e esperança. E eu creio que esse texto está cheio disso.
direto do trono de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Bom, Paulo começa dizendo aqui a partir do versículo 18 que ele está certo disso que ele está falando. Ele fala, ó, porque a mim eu tenho por certo, para Paulo é uma convicção disso. Paulo às vezes usa essa linguagem, quando ele vai falar lá em Filipenses 1,6, ele fala, cara, eu tenho certeza que aquele que começou a obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, isso é algo já do coração de Paulo, pelo que ele viveu, pelo que ele conheceu do Senhor, pelo que ele tem experimentado do Senhor, ele já crê nisso. E aqui eu gostaria que nós pensássemos já sobre nós, tentando aplicar esse texto. No que a gente crê? No que você crê, meu irmão? Por quê? A nossa vida, baseada em Jesus Cristo, a partir do novo nascimento, ela é por fé, meus irmãos. O justo viverá pela fé. A gente nem é justo, né? A gente é justificado. Mas a gente precisa de fé. A gente precisa crer. A gente precisa saber que existe um Deus sobre todas as coisas. Um Deus que não é obrigado a fazer nossas vontades e caprichos, mas tem a sua própria vontade e seus propósitos, e os cumpre. E nem sempre isso está de acordo com aquilo que nós queremos. Você está bem seguro do quê? Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E ele é fiel para guardar o meu tesouro. Então a pergunta é, você crê em quê? No que está firmada a sua vida? E o que é a nossa vida, meus irmãos? 60 anos, 70, 80, 90, 100? E a perspectiva das coisas, às vezes, muda a nossa forma de viver. Grave bem isso. O que você crê e por qual perspectiva você olha. Por exemplo, se você coloca a eternidade em perspectiva, os 100 anos que a gente viver aqui não é nada, meu irmão. Os que chegarem a 100, não é nada. Pô, peraí, falando de eternidade, o que eu vivo aqui não é nada. E a Bíblia está alertando isso o tempo todo. Vive aqui de forma digna do evangelho que você foi chamado, porque você vai passar uma eternidade lá. Então, se você olhar só para essa vida, você vai se perder nas coisas dessa vida. Se você olhar para a eternidade, você vai fazer o que Jesus falou, de juntar tesouro lá onde não pode perder. Então, essa perspectiva é importante. O que você crê e como você olha. E aí Paulo vai falar de algo que interfere muito nas nossas vidas, que são o quê? O sofrimento do tempo presente. Meus irmãos, é muito difícil nós medirmos o sofrimento. Certo? Porque normalmente a gente acha que o nosso sofrimento é o pior de todos. E faz até sentido. Porque o meu sofrimento dói em quem? Em mim. Então tem gente que fala, pô, mas você está sofrendo por isso? Isso não é nada. Mas fala, mano, você não sabe a dor que eu estou sentindo? Quem sabe a minha dor sou eu. Quem sabe meu sofrimento sou eu. Então o pior sofrimento que existe é o meu. Gente, é assim. Mas às vezes, meus irmãos, não vou colocar isso como uma regra não, mas às vezes vale a pena a gente colocar em perspectiva. Lembra que eu falei de mudar a perspectiva do olhar? Alguns sofrimentos, para que a gente possa talvez olhar e falar, não, eu estou sofrendo, admito, mas sabe que nem está tão ruim. Não vou aconselhar você a olhar aqueles jornais policiais de fim de tarde, que você vai ver muita desgraça e não vai querer sair na rua depois. Mas o sofrimento humano. Eu tentei algumas informações atualizadas aqui, para que você medite em qual tem sido o seu sofrimento, meu irmão. O que te faz sofrer?
E talvez você olhe para mim e fale, ai pastor, que bom você falar nisso, porque eu não vi a hora desse sofrimento acabar. E nem é isso que eu estou dizendo, viu, meu irmão? Porque talvez ele nem acabe agora. Já pensou se o seu sofrimento for para a glória de Deus? Você vai querer esse sofrimento? Credo, irmãos, que silêncio. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo está vendo a guerra que está acontecendo, mais especificamente lá em Israel, certo? Quantos palestinos tem lá, meus irmãos? Em torno de 5 milhões, ali na faixa de Gaza. E qual foi a orientação que esses caras receberam? Perdão da expressão, vaza. Não sei se todos os irmãos entendem. Sai daí. Mas não é sai daí e muda de bairro, não, meus irmãos. É larga tudo e vai. Porque daqui para frente é bomba, é invasão. Eu não estou nem entrando no mérito, tá? De certo, errado, que tem que fazer ou não. Estou dizendo isso. Eu estou querendo trazer o sofrimento desse povo. Larga tudo e sai daí. Estou falando do sofrimento que foi provocado em Israel por um grupo terrorista. A gente não tem noção do que é isso, meus irmãos. A gente tem uma vaga noção quando a gente fala de violência. A guerra. Guerra é desumano, guerra é cruel. Guerra é guerra. Guerra é, vocês estão distraídos, a gente vai sequestrar, matar. E depois ainda vai usar nosso povo como escudo. Guerra é, sai daí porque vai vir mais bomba, vamos invadir. E eu espero que isso te impressione, porque senão a gente está ficando muito insensível. Mas olha que loucura. A gente tem falado tanto de Israel que a gente até esqueceu que está tendo outra guerra lá na Ucrânia e na Rússia. E qual o sofrimento imposto pela guerra? Irmãos, guerra é guerra. Aí você coloca em perspectiva. Qual que é o nosso sofrimento? Então eu vou orar com meus filhos à noite e falo, Senhor, obrigado pela cama que a gente tem para dormir. Porque tem gente lá agora que está sem. Senhor, obrigado porque a gente tem um chuveiro quentinho. Vocês agradecem por isso, meus irmãos? Porque eu agradeço. Eu não gosto de banho frio, não. E poder proporcionar banho quente para os meus filhos, para minha esposa. Poxa. Já agradeceram pela máquina de lavar, irmãos? Quem aqui já teve que lavar no tanque lá esfregando, sabe o que é isso? Meus irmãos, o dia que minha máquina quebrou, eu deixei de comprar comida para arrumar a máquina. Ainda tem irmãs aqui que lavaram roupa em pedra? Não, né? Tem? Olha, o galardão de vocês é garantido. Eu não sei se vocês viram, meus irmãos, essa semana, a declaração de um pai israelense, falando do quanto ele ficou feliz quando ele recebeu a notícia que a filha dele estava morta. Porque morrer na mão do grupo terrorista era a melhor coisa que poderia acontecer para a filha dele. Uma menininha, mais nova que a Ive. Uns 10 anos. Alguém viu isso? Não, só eu vi, fake news. Não, é verdade. Você imagina o sofrimento desse pai, meus irmãos? Talvez quem perdeu o filho já pode imaginar esse sofrimento. Mas a forma como aconteceu, do pai agradecer pela morte da filha, eu sei que é pesado, meus irmãos, mas coloque em perspectiva sobre o nosso sofrimento. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas o último número atualizado que eu pude ver, hoje pela manhã, é que nessa guerra Israel e o grupo terrorista já morreu entre os dois lados cerca de 5.500 pessoas. Mas a gente está aqui, vivendo nossa vida,
talvez não tiramos nem tempo nem para orar sobre isso. 5.500 pessoas mortas numa guerra é uma tragédia? A guerra é uma tragédia. Mas se nós voltarmos um pouquinho no começo do ano, em fevereiro, houve um terremoto ali entre a Turquia e a Síria. Os irmãos sabem disso? Lembram disso? Foi o quinto terremoto mais mortal da história. Morreram mais de 50.000 pessoas, meu irmão. E aí eu não estou querendo colocar em perspectiva, na guerra morreu 5.000, lá morreu 50.000. O que eu estou querendo trazer como perspectiva, meu irmão, é aquilo que nos faz sofrer. Eu sei que a nossa dor dói em nós. Mas será que a nossa dor é a mais doída do mundo mesmo? O que te faz sofrer, meu irmão? O que está roubando sua alegria, minha irmã? O que talvez tenha te trazido dor, tanta dor que tem te desviado até os olhos daquele que te salvou, daquele que tem prometido para você tanta coisa. Por quê? Foi como eu disse, eu não sei se tem como mensurar o sofrimento. Cada um sabe o seu e nós estamos vendo o sofrimento do mundo. Porém, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, meus irmãos. Não pode. Não tem como comparar. Porque quando você coloca em perspectiva, por pior que seja tudo que está acontecendo, fazendo o mundo sofrer, fazendo você sofrer, sua família sofrer, nada disso se compara à glória, e aqui fala que será revelada em nós. E que glória é essa que será revelada em nós, meus irmãos? A glória de Cristo. No final do texto vai dizer que o plano de Deus é que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então a ressurreição de Cristo e a glorificação do corpo de Cristo é o que vai acontecer conosco, meus irmãos. E aí não vai ter guerra, não vai ter maldade, não vai ter dor de dente, não vai ter discussão em família, vai ter nada. O nosso corpo glorificado não sofrerá nada disso. Porque essa glória que vai se manifestar em nós não se compara a nenhum sofrimento do tempo presente. E não adianta, nós podemos contar qualquer sofrimento nosso, ou qualquer sofrimento de qualquer pessoa, ou qualquer sofrimento do tempo presente, não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Isso é promessa de Deus para nós. Aí você fala, ai pastor, mas eu quero saber de agora. Então vigia seu coração, meu irmão. Porque o reino de Deus não é só sobre agora. Como assim, pastor? Uma expressão que a gente usa às vezes, né? De uma pessoa que está em muito sofrimento, fala, nossa, mas fulano vive gemendo, meu. Está sempre com dor. E tem dor que é real, tem dor que é imaginária, tem dor que é emocional, tem dor que a gente mesmo se mete e depois sofre, e depois acha ruim com Deus ainda. E aqui Paulo ele vai discorrer sobre algumas coisas. E ele começa falando sobre a criação. Então, veja bem, Paulo começou falando de quem? De nós. Nenhum desses sofrimentos se compara à glória que será revelada em nós. Por exemplo, a criação, a partir do versículo 19. Está em ardente expectativa para que sejam revelados os filhos de Deus. Para que seja o quê? Para que nós sejamos como Cristo, para que Jesus volte, para que Ele nos glorifique. A criação também está esperando isso. Nossa, pastor, mas por quê?
Porque quando Adão e Eva erraram lá no Jardim do Éden, não foi só para eles a punição, foi para toda a criação. Então agora, você vai ter que suar o rosto, ó. Maldita é a terra por sua causa. Foi isso que Deus falou para Abraão. A partir de agora, a terra vai começar a dar espinhos e abrolhos. Então a criação, assim como nós, aguarda chegar esse dia. Ou não, meus irmãos? A gente nem está pensando nesse dia. O nosso sofrimento está tão grande que você nem está lembrando que um dia vai acabar. A criação está. A criação está esperando, com grande expectativa. A natureza ou a criação, ela não se sujeitou porque ela quis. Foi o Criador que falou, não, agora a terra vai ser maldita também. Que culpa tinha a terra, meu irmão? Deus foi lá e falou, não, está sujeita à vaidade. A criação espera ser libertada do cativeiro da corrupção. E nós não? Deveríamos. Deveríamos querer ser livres. Lembra do duelo do capítulo 7? O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu bem faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa deveria ser a nossa preocupação. Senhor, quando esse sofrimento vai acabar? Eu já entendi a sua lei, mas meu corpo, minha mente, meu coração se inclina para outro lado. Quando que isso vai acabar? Quando que essa luta vai acabar? Quando eu vou sair desse cativeiro de corrupção? E aí vai falar que a criação geme, mas suporta as angústias até agora. E essa, meus irmãos, deve ser a nossa postura. Vai ter angústia, vai ter tristeza, vai ter espinho. Vamos lutar contra essa corrupção da nossa carne. Mas nenhum desses sofrimentos podem ser comparados à glória que será revelada em nós, meus irmãos. Aleluia! E ele continua, depois de falar dos gemidos da criação, ele vai falar dos gemidos da igreja, dos santos. Mas antes da gente entrar nisso aqui, eu quero dar uma pausa. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Porque não tem como viver de outro jeito isso se não for pela fé, meus irmãos. Lembra que eu falei no começo? Paulo cria. E você crê no quê? Nós precisamos viver isso pela fé, precisamos crer, precisamos acreditar. Agora olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. O começo do capítulo vai falar sobre tesouro em vaso de barro, de nós não desanimarmos, atribulados, mas não angustiados e tal. Depois você lê. E aí ele vai falar que justamente por conta disso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a cooperação, na medida em que olhamos para as que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meus irmãos, a maioria das coisas que nos trazem sofrimento tem a ver com aquilo que é temporal e não com aquilo que é eterno. Mas ainda assim, nós não desanimamos. Ainda que por fora a gente está cansado, a gente não está aguentando mais. A gente quer chutar o pau da barraca, como fala. A gente já chutou o balde longe, depois já teve que buscar também. Não devia ter feito isso. A gente já desistiu. A gente já está sem fé. Não, meus irmãos. Por mais que o exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia.
E olha que interessante, enquanto o texto de Romanos vai dizer que a glória será produzida em nós, aqui vai dizer que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então essa leve e momentânea tribulação que você está vivendo, meu irmão, esse sofrimento que você está passando, minha irmã, produz um eterno peso de glória. Você fala, pastor, o que é isso? Eu falo, eu nem sei, irmão. Não sei o que Deus está preparando lá. Mas eu sei que é eterno. Eu sei que é peso de glória. Então eu sei que é isso que eu quero. E você só consegue glorificar Deus no meio do sofrimento quando você tem essa perspectiva, meu irmão. Senão você vai ficar só no sofrimento andando em círculo. E você fala, pastor, mas eu não estou vendo solução. E aqui o versículo 18 vai dizer, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então talvez, meu irmão, você olhe para a sua vida hoje ou para alguma situação específica e o que você vê é luta. Um esforço que não acaba mais. A peleja. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que para toda eternidade haverá descanso para você. Haverá descanso. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado. Eu quero te dizer, meu irmão, que vai chegar o dia que para toda eternidade haverá alívio para você, meu irmão. Coloca a sua esperança nisso. Pastor, é muita dor. É uma doença, é um sofrimento por causa disso. Meu irmão, chegará o dia que para toda eternidade haverá cura, consolo e alegria para você. Em nome de Jesus. Então você fala, pastor, mas eu queria viver isso agora. A gente vive algumas coisas do céu agora, mas não é tudo para agora, meu irmão. Não é tudo na nossa hora, não é tudo no nosso jeito. Você fala, pastor, mas a luta está grande. A carne está vencendo, eu estou cedendo à tentação. Eu tenho muita fraqueza na minha carne. Meu irmão, haverá prazer no Espírito para toda a eternidade para você. Tem um louvor, eu nunca vi cantar aqui, não sei se canta. Acho que é do Renascer Praise, que ele fala que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Não, meus irmãos, é muito mais que isso. É uma eternidade de honra. Para cada sofrimento, para cada vez que você foi fiel, para cada vez que você perseverou, para cada vez que você não abriu mão da palavra de Deus. É para a eternidade. Todo ódio que talvez você tenha sofrido, todo abuso, toda exploração, para cada dia disso, existe uma eternidade de amor verdadeiro para você. Creia nisso e viva isso já. Para cada vez ou para cada dia que você foi enganado ou iludido, existe uma eternidade de verdade para você. Para cada situação ou para cada dia que você se viu refém das suas emoções, existe uma eternidade de liberdade para você, meu irmão. Não vai ter cativeiro, não vai ter luta, não vai ter choro, não vai ter sofrimento. Para cada vez que nós nos sentimos culpados por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, há uma eternidade de perdão para cada um de nós. Amém, meus irmãos? E é por isso que a nossa vida, ainda que com sofrimentos, ela é cheia de esperança. Porque isso vai acabar. Voltando lá para Romanos 8, para a gente continuar. Então a natureza está gemendo, ela espera ansiosa também para que esse dia chegue, assim como nós estamos ansiosos. Amém, igreja? Amém.
Versículo 23 a 25, ele vai falar sobre esse gemido da igreja. A natureza está gemendo, mas nós também, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Igualmente sofremos. Igualmente temos agonia, aguardando essa adoção como filhos. Nós já somos filhos, mas ainda não estamos lá na eternidade. É um conceito que lá na teologia o pessoal vai chamar de já, mas ainda não. Então eu já sou salvo, mas só estarei completamente salvo lá. Então eu já sou filho, mas ainda não sou filho lá na eternidade. Então é já, mas ainda não, na sua completude. Nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque foi para isso que a gente foi salvo. A gente foi salvo na esperança que nós fomos salvos. Porque a esperança é do que não se vê mesmo. Então essa angústia que a criação está para que seja revelado o Filho de Deus, é a mesma angústia que nós estamos para que acabe essa luta. Ou deveríamos pensar mais nisso para estarmos, né, irmãos? Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele olha para mim e para você e fala, eu sei que se essa luta aí não está indo bem. Eu sei que você não está nessa busca toda aí. Como eu falo, né? A gente ainda não está igual Paulo. Senhor, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém está nessa de, morrer para mim é lucro. Eu nunca conheci ninguém. E Deus sabe dessa luta. E aí eu pergunto, meus irmãos, quem é que nos ajuda nessa hora? Quem que nos ajuda? Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É humilhante esse texto aqui. Lembra que eu sempre falo, né? Vê se sua Bíblia está Espírito aí com E maiúsculo. É um forte indicativo de que está falando do Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, nossa pastor, então não sei nem orar. É mais ou menos por aí, meus irmãos. Mas nem orar, nem para orar eu presto. Tem uns que a vida de oração já quase não existe. Mas até quem ora não sabe como orar, é assim. Por quê? Porque, meu irmão, a gente não sabe o dia de amanhã, quem sabe é Deus. Ele está olhando de cima, a gente está olhando aqui, ó. A gente vê um palmo na frente do nariz e olha lá. A gente não consegue ver além da próxima curva. O Senhor, sim. E Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Que fraqueza? Sei lá, uma fraqueza física. Uma doença. Algo que tem te trazido sofrimento. Quem que te ajuda nisso? É o pastor? Não, é o Espírito. Ele te ajuda na sua fraqueza. Às vezes a sua fraqueza é espiritual. Pastor, não estou tendo fé. Pastor, não estou conseguindo, não estou tendo força, não estou conseguindo ter essa esperança que o senhor está falando aí. Quem é que te ajuda? A gente ajuda, a igreja ajuda, o pastor ajuda, a comunhão ajuda. Mas ali no íntimo, só o Espírito, meu irmão. Fraqueza emocional. Quem de nós, irmãos, não tem nossas lutas? E quem que nos ajuda? O Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu sou tão fraco. Mas é isso que o texto está falando. Ajuda justamente na fraqueza. Por isso que se você acha que você é forte demais, que com você não acontece, o Espírito não vai agir. Não por falta de poder dele. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa... Admite a fraqueza, irmão. Enquanto você está aí achando que com você não acontece, que está tudo bem. Fraqueza moral. Dilemas que tem na nossa mente, ações que nós temos, palavras totalmente imorais. Sabe quem é que vai ajudar nessa fraqueza? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus podia ter deixado a gente sozinho nisso, mas não. Deixou o Espírito para nos ajudar na nossa fraqueza. E não só nos ajuda na fraqueza, olha o que o texto vai dizer,
intercede por nós. Irmãos, eu não sei se você sabe ou se você lembra, que esse texto fala que o Espírito está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Olha só rapidinho para o versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pois bem, Deus é a Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, de 3 pessoas da Trindade, que têm a mesma essência, 2 estão intercedendo por nós. Ah, irmão, dá licença, né? Que desculpa que a gente tem para não viver a vida que Deus tem para a gente. Porque quando nós somos acusados do nosso pecado, Jesus falou, parou, já paguei. Não, mas o Haroldo isso. Não, eu sei de tudo. E já paguei. Pode cobrar ele não, está pago. Caramba. Tem alguma coisa mais maravilhosa que isso, meus irmãos? Saber que a gente vai chegar lá e seja o diabo, o inferno, quem quer que seja, que tente nos separar desse amor, que a gente vai falar isso à noite. Vai chegar e falar, não, aqui é a lista de pecado do Haroldo. É grande, hein? Vocês não lembram do rolo de fax, né? Quem nem sabe o que é fax, aí depois pesquisa. É grande a lista de pecado do Haroldo. Eu sei, mas está pago. Quem não tinha pecado já pagou. E está lá intercedendo por nós. Nos defendendo. Outro texto vai dizer que se a gente erra, ele é o advogado lá. Deixa eu correr aqui, meus irmãos, vocês vão ficar sem lanche. Jesus já pagou. E o Espírito está nos ajudando na nossa fraqueza para continuar por aqui. Irmãos, entenda isso. O Deus Espírito Santo, que sonda lá o coração do Pai, é o mesmo Deus Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, para interceder por nós. Porque Ele sonda o coração de Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe como levar essa oração para lá. Mas você tem que ter a vida de oração aqui, né, meu irmão? Me ajuda, se ajuda. Que oração que o Espírito está levando lá se a gente fraqueja na vida de oração? E aqui o finzinho do 27 vai falar, Ele sonda os corações, Ele sabe qual a mente do Espírito, também sabe a nossa, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Já pensou, meu irmão, se Deus te desse tudo que você já pediu para Ele? Já pensou nisso? Aí você não estava nem na igreja, meu irmão. Já está lá na praia, está lá em Dubai. Já está viajando por aí. Graças a Deus que não nos deu tudo que nós pedimos. Graças a Deus que o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E para encerrar, meus irmãos, lembremos-nos que tem um Deus sobre todas as coisas. E por mais que a gente não entenda, que doa, que sofra, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Pastor, às vezes eu não entendo isso, mas Deus não prometeu explicar tudo. Ele prometeu estar com você. Ele prometeu, lá no final, restaurar todas as coisas. Aí a fraqueza física não vai existir. Fraqueza espiritual não vai existir. Fraqueza emocional não vai existir. Fraqueza moral não vai existir. Ele não prometeu resolver tudo agora. Prometeu acertar todas as coisas. E para ficar bem claro, meus irmãos, todas as coisas, será que são todas mesmo? As boas e as ruins? Sim ou não?
Sim, meus irmãos, as boas e as ruins. Mas tudo isso coopera para o bem de todo mundo? Não também, não é isso que o texto diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, junto com o que você crê, vai a pergunta aí, o que você ama? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? O propósito de fazermos como Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso modelo, ele é o primogênito e nós seremos como ele. Amém, igreja? Mas, pastor, como assim? Onde que está escrito isso aí? No versículo de baixo, irmãos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho. Para quê? A fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esses que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, lá no tempo de Deus, tudo já aconteceu. Ele é antes do começo e ele é depois do fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Isso aqui é uma limitação nossa, entender isso aqui. Mas para ele te escolheu, ele te justificou e ele já te glorificou, meu irmão. Você vai viver aquilo que Jesus viveu, mas precisa passar esse tempo aqui. Também vai ser só de sofrimento? Não, não vai, irmãos. Não força também. Nossa vida não é só de sofrimento. Deus é tão bom que nos dá muitas alegrias. Deus é tão bom que Ele nos abençoa. Deus é tão bom, e nós aqui podemos testemunhar dessa forma, que a guerra não chegou na nossa porta. E a gente não orou por isso, a maioria. Ninguém mandou a gente sair da nossa casa. Não deu um terremoto aqui e destruiu com tudo. Ninguém meteu o pé na porta para matar a nossa família. Então é só sofrimento, meus irmãos? Não, não é. Mas ainda que seja, nenhum sofrimento do tempo presente se compara à glória que há de ser revelada em nós. Amém, meus irmãos?